Você já percebeu que IA não é um assunto que você vai poder deixar pra lá? É melhor aprender um pouquinho. E a gente aprendeu bastante ao longo desse ano com você, Burgos. Mas agora, eu queria que você falasse pra gente, cara, em que lugar nós estamos no desenvolvimento da inteligência artificial? Pô, eu acho que a gente passou 2023, 2024, né? Lembra que o ChatGPT foi lançado em 30 de novembro de 2022 e começou essa nova onda aí, né, de IA generativa. IA não é novo, mas todo esse interesse, né, começou mais recentemente. E eu acho que a gente passou, né, no primeiro momento ali, aquele hype ultra, meu Deus, vai mudar tudo. Sim. E aí depois rolou uma coisa meio, nossa, será que talvez não é tudo isso? Então as pessoas meio que ajustaram as expectativas, mas ao mesmo tempo a gente começou a ver algumas mudanças de fato acontecendo. Ferramentas melhores, a IA sendo não só uma promessa, mas uma aplicação no dia a dia das pessoas, mas também nos processos das empresas. E eu acho que 2024 foi o ano de amadurecimento da tecnologia e criação de ferramentas que eu acho que todo mundo viu que é útil mesmo. Eu lembro que, ao longo desse ano, aqui no Invest News, conforme você foi apresentando as ferramentas para o público, no nosso canal do YouTube, a gente também foi aprendendo e incorporando na redação, né? Eu acho que a que eu mais tenho usado, além do ChatGPT, que virou um companheiro, assim, é o notebook LM. E é engraçado esse efeito multiplicador, né? Porque as pessoas têm um pouco de preguiça, fica aquela coisa de que é algo muito distante. Eu lembro que eu comecei a usar o notebook LM, aí o Ricardo, querido parceiro aqui da redação, também começou a usar. Aí eu comentei com uma amiga minha que trabalha com relatórios, aí ela comentou com um contatinho dela, que é psicólogo. Ele começou a usar o notebook LM para ser psicólogo. Então ele pega todas as anotações dos pacientes dele, coloca lá dentro e ele vai fazendo perguntas e não se esquece de detalhes que talvez ele esqueceria se tivesse colocado no papel, né? A impressão que eu tenho ainda é que as pessoas acham isso uma coisa meio sci-fi. Quando de fato elas começam a usar, é muito mais fácil e torna tudo muito mais fácil. Tem um efeito prático que é irresistível, né? Não, com certeza. E eu acho que o mais interessante dessa tecnologia, ao contrário de outras, é que quem vai dizer se ela é útil no seu dia a dia é meio que você mesmo, não é uma pessoa de TI que vai dizer, precisamos adotar esta nova plataforma, esta nova ferramenta. Não, porque o uso é muito particular. Como você falou, o notebook LM vai funcionar de um jeito diferente para um jornalista, para um psicólogo. De repente, outras ferramentas funcionam melhor para outras pessoas. Então, é um tipo de tecnologia que é muito na experimentação. E acontece esse fenômeno de boca a boca mesmo. Uma pessoa, um amigo, começou a usar, achou interessante e fala para o outro, aí de repente, todo o departamento ali está usando a mesma tecnologia. E isso, inclusive, tem sido um desafio para as empresas. Elas não conseguem meio que instituir uma política de IA, porque no fim do dia, cada funcionário, cada pessoa acha um jeito diferente de incorporar na sua rotina. E eu acho que por algum tempo ainda vai ter isso. A gente não vai ter uma ferramenta que resolve tudo para todo mundo, mas ferramentas específicas que se adequam a rotinas diferentes. E quem que vai dar as cartas, né? A gente se acostumou com a ideia das startups, das pequenas empresas que causam grandes revoluções. A IA apareceu aqui por esse caminho por conta do OpenAI, né? E rapidamente o jogo virou um jogo de cachorro grande. Você tem a Anthropic sendo financiada pela Amazon, o próprio Google investindo tudo e mais um pouco em Gemini. Não vai ter como fugir das Big Techs. Você acha que ainda existe possibilidade de uma pequena empresa disruptar, para usar o vocabulário Faria Limer? Eu acho que depende do que a gente está pensando. Eu acho que assim, os grandes modelos de linguagem, que é, digamos, o motor de todas essas funcionalidades, é bem provável que continue sendo feito pelas grandes empresas. E OpenAI eu já estou colocando aqui nas grandes empresas. Muito difícil de você competir com esse pessoal, porque tem um investimento de hardware muito grande, um investimento de dados. Então, eu olharia mais para as grandes empresas, avançando mais na fronteira do conhecimento dos modelos de linguagem. Agora, implementar a tecnologia, pegar um modelo e fazer alguma aplicação diferente, aí eu acho que vai ter muito startup. Um exemplo que eu gosto muito é de uma empresa que chama Cursor, que fez um editor de código que é absolutamente sensacional, que tem melhorado a produtividade de muito programador e, na verdade, ela não usa muitos modelos próprios. Ela usa o Claude da Anthropic, usa o modelo da OpenAI, mas ela fez uma interface bacana, uma aplicação bacana que incorpora isso. Então, eu acho que a gente vai continuar vendo esse tipo de evolução. Por um lado, as Big Techs avançando na fronteira do conhecimento nos modelos e startups aproveitando essas tecnologias e criando funcionalidades
funcionalidades diferentes. Você me falou, o pessoal do Google escolheu chamar de Gemini, ao invés de Gemini, como a gente tenderia a ler. Você falou Claude, eu falei Claude. Isso me faz pensar que inteligência artificial ainda é muito gringo e, por sua vez, me faz questionar qual que é o lugar do Brasil e do nosso desenvolvimento tecnológico nessa corrida. A gente é tão periferia global desse jeito? Eu acho que não precisa ser, né? A gente vê algumas áreas que o Brasil vai muito bem em tecnologia. Startups financeiras, você tem em outros campos o iFood, né, que faz um negócio diferente. E você tem empresas usando a IA não necessariamente na criação de modelos. A gente ficou muito com essa, obcecado por isso. O Brasil não vai ser um player grande se a gente não criar um modelo de linguagem próprio. Pegando o exemplo aqui do iFood, o iFood não criou nem o celular, nem a moto, nem o 4G, nem o GPS. Ele juntou tudo isso e fez um produto interessante. Então eu acho que a gente tem bastante espaço para avançar, pegando essas tecnologias e achando aplicações interessantes. Especialmente em áreas em que a gente tem bastante expertise, que eu listaria são algumas, mas eu acho que saúde, a gente já tem uns cases interessantes. No Brasil, por exemplo, o Google, quando vai falar de IA na saúde, no mundo ele fala da DASA, que é uma empresa brasileira que tem usado IA para vasculhar exames das pessoas e sugerir, talvez, novos diagnósticos. Então, a gente tem no mercado financeiro, várias fintechs interessantes fazendo uso novo de IA e a gente tem também na mensageria. A Meta, ela olha muito para o Brasil, que a gente usa o WhatsApp que nem maluco, para tudo. A IA ela é muito boa para transformar a linguagem falada, uma linguagem mais oral, não estruturada, em dados que podem ser interpretados por um programa, como a gente tem visto hoje, Tem banco permitindo que você mande um Pix por voz. Então, eu acho que a gente tem muito espaço para avançar e a gente não precisa ficar nessa de se a gente não tiver um modelo. Eu espero que a gente tenha um modelo em português. Há esforços para isso, A gente vê empresas aí fazendo, a gente tem modelos treinados em cima de modelos abertos. Você tem o Tucano, a empresa Maritaca AI, a gente tem algumas coisas rolando aí, mas é muito difícil de prever exatamente o que vai aparecer, mas eu não estou desanimado, não. Acho que o Brasil tem um espaço bacana nessa revolução. Voltando para gigantes, então, eu queria que você montasse um ranking, olhando para as big techs mesmo, assim, quem está na frente de quem nesse cenário. Eu confesso que eu ainda não vi muita utilidade na Meta AI. A Meta, o que ela está querendo fazer, e eu acho que várias empresas estão fazendo isso, elas não têm uma certeza muito clara de como que as pessoas vão usar aquela tecnologia. Quer uma dica? Você da Meta que está nos acompanhando, final de ano, 300 grupos no WhatsApp. E aí a minha amiga falou, Greg, você viu o grupo? Tem que combinar se vai ser presente de caneca, se vai ser... Eu fui olhar o grupo, 230 mensagens. Eu só queria selecionar o grupo e falar para a Meta AI e me passar os tópicos. Não dá para fazer isso. Eu tenho que entrar lá e ficar fazendo pergunta para ela. Seria muito mais fácil se tivesse um promptzinho esperto incorporado no aplicativo. Então, e aí você entra com um problema, que é um problema de empresas muito grandes, que às vezes os produtos não se falam muito. E o WhatsApp, ele tem uma cultura, de muita privacidade, de criptografar todas as mensagens. Então, a Meta não tem acesso a tudo que o grupo fala. E aí ele é menos útil como resultado disso. A gente tem visto em outros lugares. O Google, por exemplo, a divisão que fez o Notebook LM é apartada de outras iniciativas. Então, eu acho que as empresas grandes se beneficiariam mais se elas tivessem um pouco mais de integração nesses esforços. Ou seja, Ju, eu vou ler o grupo, mas calma, chegaremos lá. Mas olhando para o ranking. O ranking, eu colocaria... Eu acho que a OpenAI ainda está na frente. Eu acho que ela estava muito na frente, 2 anos atrás ou 1 ano atrás. Os modelos eram muito melhores, o GPT era mais inteligente do que os outros. Então, em termos de modelo, da tecnologia, a OpenAI ainda está na frente, mas a distância diminuiu bastante. Eu acho que o Google avançou muito, tanto em produto, o Notebook LM eu acho que é o principal, tanto para ferramentas de desenvolvedor, o AI Studio e as coisas que você pode fazer com os modelos multimodais, com áudio, com imagem, com vídeo, são bem legais mesmo. E eu acho que eles têm essa evolução de hardware que é bem importante. Eles fabricam as próprias placas, as TPUs, que dão uma vantagem boa na frente. Consomem menos energia, eles têm mais controle de onde estão os data centers, investiram uma grana agora no Uruguai aqui para colocar um monte de coisa. Então, a Google
estava ali num quarto lugar atrás de Microsoft e Meta, eu colocaria ela no segundo ali, empatando em primeiro. A Meta, na verdade, o que ela está fazendo, ela está disponibilizando ferramentas, abrindo código, tornando que seja mais fácil desenvolver para isso e descobrir com o uso das pessoas, dos desenvolvedores, como que as pessoas vão, né, mexer nisso, qual vai ser o fim desses modelos de linguagem. Então, eu acho que, do mesmo jeito que o iPhone, quando o Steve Jobs lançou o iPhone, ele não imaginava, sei lá, Uber, Airbnb e outras coisas que vieram por causa da tecnologia. Eu acho que o que a Meta está fazendo, a estratégia dela é oferecer, abrir o código para ver se as pessoas experimentam e ela vai se apropriar ali, dado que as pessoas vão usar nas plataformas, no Facebook, no Messenger, no WhatsApp, de alguma forma lucrar com isso. E eu acho que a Microsoft, né, começou forte ali apostando na OpenAI, bancando, né, fazendo parcerias, mas ela tem um futuro promissor, né, porque a integração das ferramentas de Copilot na suite do Office, todo mundo usa Office, né, nas empresas. Então, acho que o futuro é, né, auspicioso para a Microsoft, mas até agora eles ainda não realizaram muito bem e o Copilot é um copiloto, um assistente que está um pouco atrás. Sim. A ideia de fazer uma apresentação de slide com IA é maravilhosa. É maravilhosa, mas ainda não estamos lá, né? Eu vejo muita gente... Eu só queria mandar um áudio pro meu Copilot e ele fazer uma longa apresentação, bonita, com as imagens que giram. Então, assim. eu acho que no final do ano de 2025 a gente vai estar próximo dessa visão. Estaremos aqui para cobrar a Microsoft. Você falou um pouco sobre o papel dos desenvolvedores, eu queria entrar um pouco nessa questão, porque boa parte da nossa audiência é formada por devs e na comunidade ali, a IA, claro, é a coqueluche, é um assunto que mobiliza todo mundo, mas também é, claro, o medo de um grande deslocamento. Por outro lado, elas claramente aumentam a produtividade dessa categoria profissional, que se tornou extremamente importante, que é a base, né, do mundo da tecnologia. Como que você, que está no meio dos devs ali o tempo todo, está enxergando a profissão? Eu acho que a gente viu no finalzinho do ano agora, né, algumas coisas que dão um certo medo. Né? Teve uma startup chamada Devin, né, quer dizer, o produto chama Devin, e você paga $500 por mês para ter um desenvolvedor de IA. 500 doletas, estamos gravando isso num dia em que o dólar está, o quê? 6,10. Pois é, né? Então, é muito dinheiro. R$6,05. Aí você fala assim, poxa, esse dinheiro, né, essa grana, 3 mil, é muito dinheiro? É, mas se você está falando de contratar um dev acima de júnior, já é barato pro preço do mercado hoje. Então, eles estão... Ou seja, não mande esse vídeo pro seu chefe. Eles estão posicionando esse negócio de outra forma. Ao invés de ser um assistente, um copiloto, como o Cursor que eu falei, né, ou o próprio Copilot da Microsoft no GitHub, ele é um negócio que você interage com ele tipo do Slack. Você manda mensagem e fala assim, dá uma olhada lá no site e ajeita aquela barra lá em cima e ele vai lá, muda o código, testa e manda uma requisição lá no GitHub para alterar e você só aprova. Então você conversa como se fosse um gerente de um desenvolvedor. Então o que eu vejo, assim, eu acho que é promissor, é que você pode ter startups fazendo coisas mais ambiciosas, mais interessantes com times menores. E pessoas que são os soloempreendedores, né, fazendo projetos mais complexos, atendendo mais clientes com equipes menores. Porque a demanda por programação ainda existe e essas coisas ainda não programam sozinhas. E a IA trouxe, né, a demanda por novos trabalhos. Mas eu acho que as pessoas vão estar super empoderadas. O Google, né, revelou, o Sundar Pichai revelou que 25% do código criado esse ano foi feito por IA. Então você pensa assim, 25% do código da uma empresa que talvez das que mais gera código já é feito por não humanos. Isso significa que não vai ter muita vaga no Google. Eu acho que as Big Techs tendem a não contratar mais gente. Eu vejo, no momento, ainda o mercado bom. Mas se você não está usando IA, alguém que usa IA bem
vai tomar o seu emprego. Achei que a frase ia ser: a IA tá usando você. Às vezes será Às vezes tem isso também. Tem isso também. Esse período do final de 2024 foi bastante movimentado. A OpenAI colocou na mão dos assinantes o modo de vídeo do ChatGPT, o que é bastante impressionante. Teve o Search GPT pressionando o futuro do Google. O Google é uma empresa que está sobre bilhões de dificuldades ali. Teve o Gemini 2 para falar do próprio Google. Tá rolando um bilhão de coisas, né? Para qual direção, ou se é que há uma direção, nós estamos indo com esses modelos mais tradicionais? Eu acho que se você ouvir entrevistas desse pessoal, né, inclusive o Sundar Pichai, quando teve o lançamento do Gemini 2.0, você vai ouvir muito a palavra agentes. Eu acho que é o tema de 2025, a gente começou a ver em 2024, mas com certeza vai pegar em 2025, que é, ao invés de ser o chatbot que a gente está acostumado, você manda uma pergunta do ChatGPT, ele vai lá e responde, ele faz alguma coisa no mundo. Então, ao invés de ser me ajuda a responder o e-mail, é você programar um negócio que vai ler os seus e-mails, tomar algumas decisões ou algumas sugestões e só perguntar para você se ele deve aprovar as decisões desses agentes. Então, eu acho que várias empresas estão criando ferramentas para que seja mais fácil desenvolver agentes. A Microsoft está apostando muito nisso. A OpenAI e a Google agora no finalzinho também mostrou isso. Então, eu acho que a gente vai sair desse paradigma da gente, né, fazendo esses prompts e trazendo outras respostas em texto para alguma coisa um pouco mais complexa. Né? Quando você quer, ao invés de você falar assim, pô, me dê dicas do meu fim de semana em Santos, compra para mim ou reserva para mim uma passagem, uma viagem, você me conhece, você sabe o que eu gosto. Então, você só vai lá e aprova o cartão e coisas assim. Então, eu acho que a gente vai começar a ver agentes operando no mundo. Os efeitos disso, eu acho que vão começar a ser mais claros para as pessoas, né? Porque a gente vai gerar, por exemplo, desemprego em algumas áreas. A gente já tem visto isso nas áreas de atendimento ao cliente. Então, eu acho que as áreas de gerenciamento médio ali, que a pessoa fica basicamente lendo planilha e gerindo informações, talvez agentes façam isso também. Então, é um momento em que a gente vai ver mais claramente a tecnologia, talvez a mesma tecnologia, os mesmos modelos, mas com essa camada agêntica, né, com a capacidade de agir no mundo, a gente vai ver funcionalidades bem mais avançadas. E muito rápido, né? Passei o ano inteiro acompanhando todos esses avanços, por dever profissional, inclusive. Os saltos são impressionantes, né? De uma atualização para outra de qualquer produto. E o mais legal, nessa área de agentes, a gente tem duas empresas brasileiras bem na vanguarda. Uma que chama Crew AI, de um cara chamado João Moura, que, assim, super usada e recomendada por várias empresas grandes no mundo. E tem outra chamada Langflow também, no pessoal de Minas. Então, como eu falei, o Brasil tem um jeito de trabalhar ali, né? De pegar os modelos que já estão aí e adicionarem algumas funcionalidades. Então, os agentes, eu ouvi falar pela primeira vez, né, no início do ano. Aí eu fiz um curso de Crew AI com o João Moura, achei absolutamente incrível. Falei, cara, isso aqui muda bastante, eu acho que muda tudo. O jeito que a tecnologia estava, sei lá, em abril e como a gente chega agora é um avanço brutal. Eu acho que os civis, as pessoas que não são desenvolvedores, talvez não estejam vendo o impacto disso diretamente na vida delas. Mas isso eu acho que vai mudar rápido em 2025. O que está dando errado? A gente já tem 2 anos de IA e havia muito medo no começo, né? As pessoas debatiam sobre, claro, os impactos no mercado de trabalho, segurança, vigilância, regulamentação. Enfim, os medos são infinitos, assim como infinitas são as possibilidades. 2 anos de IA na mão das pessoas. O que você acha que está dando errado ou que você teme que estejamos indo na direção errada? Olha, eu sou muito otimista, né? Apesar de tudo isso que eu falei aqui, eu sou bastante otimista. Eu acho que a gente teve, assim, do ponto de vista das empresas, eu acho que teve muita gente com aquele FOMO, né? Aquela coisa de fear of missing out, achando, meu Deus, e se eu não investir em IA, eu vou ficar para trás? E colocando dinheiro em umas coisas meio nada a ver, automatizando com inteligência artificial processos que eram ruins para começar. Então, elas vêm e falam assim, pô, IA não ajudou muito, não serve para nada. Então, eu acho que o que deu errado foi pessoas usando modelos mais ou menos, sem agentes ou sem estrutura, para atacar problemas que não eram para ser atacados com IA. Teve, em alguns lugares, uma certa desilusão. Ao mesmo tempo, eu fui numa conferência, né, algumas semanas atrás, que foi bem diferente de uma conferência ano passado, que ela já foi super
resultados, aplicações práticas, casos, né? Assim, não é mais uma promessa. Os palestrantes falavam assim, ó, daqui a 2 anos a gente não vai ter conferências sobre IA, do mesmo jeito que a gente tem conferência sobre eletricidade, sobre internet, que a gente já parte do pressuposto que está dentro de todos os produtos, né? Então, eu acho que ela atingiu uma maturidade muito rápido. E talvez esse seja o grande, né, problema ou solução, que é a gente talvez nem perceba quando isso estiver em todos os lugares. Talvez a gente se acostume muito rapidamente com o e-mail se auto-reescrevendo. Antes de você mandar o send lá no Gmail, ele vai perguntar, pô, fiz uns ajustes aqui. Você manda, a gente vai se acostumando com a IA dominando essas coisas. E aí, claro que a gente está falando aqui só de IA desse tipo de ChatGPT e aplicações afins, mas o carro autônomo foi um negócio que evoluiu brutalmente em 2024, ninguém estava esperando. Porque foi uma tecnologia que desde 2005 a gente está falando carro tem autônomo. Google, tem Tesla, tem vai um monte de vir, empresa. carro autônomo vem. E de repente, né, a gente tem tanto a Waymo, né, nos Estados Unidos, quanto 2 startups grandes na China, fazendo ótimos carros autônomos, que estão dirigindo muita gente, e de repente é uma outra evolução. E carro autônomo vai mudar não só, né, um carro ser mais seguro, carro autônomo é mais seguro que o carro dirigido por humanos, ele muda a cidade. Se você tem menos necessidade de estacionamento, porque o carro te deixa lá e vai para outro lugar, muda a configuração dos prédios. De repente, você pode transformar estacionamento em parque. Sim. A fruição do espaço público é outra coisa. Isso. Né? Então, eu acho que o seu tempo de ir ao trabalho, que é aquela hora perdida, de repente muda também. Então, essas mudanças, elas vão ser graduais até que são súbitas. Sim. De repente, a gente olha e a gente não reconhece o mundo de... Em 2028, a gente não vai reconhecer várias coisas que a gente estava fazendo hoje. Então, eu acho que a gente pode desbloquear novas possibilidades, né? Eu me redescobri como músico, eu estou fazendo música agora, sim. porque eu não tenho tempo de aprender um instrumento, mas eu tenho, assim, né, eu gosto de música e agora eu tenho ferramentas para fazer isso. Do mesmo jeito que smartphones e Instagram permitiu gente que tem um gosto musical ou visual fazerem, né, esse tipo de conteúdo. Então, eu acho que vai desbloquear o potencial humano em diversas áreas. Como que a gente vai ajustar isso com desemprego em algumas áreas é um problema que ninguém está super preparado. Porque a IA tira a parte técnica do debate, em grande parte das vezes, né? É isso, eu não tenho a menor ideia de como tocar 2 acordes num banjo. Mas eu consigo fazer isso com comando agora, sem saber nada de... Isso, e aí programação... Eu não sei quantas cordas tem um banjo, inclusive, não tenho a menor ideia. Então um cara de startup... Perguntar pro chat. Exato. Então, uma pessoa de startup que antes precisava montar uma equipe grande para colocar na rua uma ideia, de repente ela vai precisar de menos gente para criar um produto, né, um produto mínimo. E aí, quando o negócio escalar, vai chamar mais gente e tal, mas uma pessoa que não sabe programar, mas tem uma boa ideia de interface, por exemplo, vai poder fazer mais coisas. Então, eu acho que a gente tem superpoderes. E como diria, né, para o Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu acho que a gente está nesse momento. Eu acho que é importante não parar no sentido de... Tem muita gente que fala, temos que frear tudo. Acho que a gente só vai descobrir alguns dos usos usando mesmo, no dia a dia. E a gente tem que, obviamente, fazer isso de forma responsável e é o que, enfim, a gente tenta fazer aqui no nosso canal. Para fechar, então, eu queria saber qual é o fato de inteligência artificial que você usa para puxar papo nas rodinhas. No sentido de o que pouca gente sabe sobre IA, mas que elas deveriam saber. Porque é importante ou só porque é divertido? Olha, o que é importante... É porque... As coisas importantes também são divertidas, né? Um negócio que eu costumo fazer, né, um truque que eu costumo fazer, vou ter uma reunião com alguém. E aí, às vezes é uma pessoa importante e eu sei que tem alguma gravação dela num podcast, um vídeo no YouTube, qualquer coisa. Com 2 minutos de fala, eu consigo clonar a voz dessa pessoa usando o Eleven Labs, que é uma ferramenta que a gente tocou aqui. E eu coloco ela numa reunião para falar uma coisa que ela nunca falaria. Assim, né? Tipo, apoiando o negócio. E aí isso dá um certo pavor. E, ao mesmo tempo, você sensibiliza ela para a questão que a gente fala muito, né? A fake news e desinformação e novas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu falo assim, olha, eu estou multiplicando você. Você quer narrar a newsletter da sua empresa
pode ser com a sua voz. Você quer aumentar a acessibilidade dos seus produtos para pessoas com baixa visão? Agora você pode fazer isso também. Então eu estou te dando uma ferramenta extra para multiplicar suas capacidades, sua inteligência, etc. O que você faz de melhor. O que você faz de melhor. A minha ideia, assim, quando eu faço isso, é despertar as duas reações. Que a primeira reação é de medo, mas a segunda, quando você começa a apresentar os cenários, aí eu acho que ela vê onde que se encaixa. Tem um cara que eu gosto muito, chamado Ethan Mollick, que ele escreveu um livro chamado Cointelligence, que é um dos melhores livros desse ano, e ele fala assim, ó, traga a IA para tudo. Tipo, para todas as reuniões, para aquele assunto que pode funcionar, pode não funcionar. O mero experimento te traz um aprendizado interessante. E eu acho que a gente está nessa fase de experimento. Quando esse vídeo estiver publicado, meus parentes já terão recebido presentes de IA. É muito legal você ter uma música específica para o seu sobrinho, um vídeo animado, né, para sua irmã, que você fez com ferramentas que não estavam disponíveis. Então, não é só produtividade, desemprego, etc. Eu realmente sou otimista, te falei. Eu realmente acho que a gente está desbloqueando capacidades humanas que a gente não tinha pensado antes. A revolução nas cantadas é fantástica. Meu Deus, com certeza. Cantadas ultra personalizadas. Exato, e em grandíssima escala. Prepare-se, 2025 vai ser puxado. Pedro, muito obrigado, querido, pela conversa. Esquece aqui, ó, se inscreve no canal, compartilha e deixa seu comentário. Obrigado por acompanhar a gente aqui nessa jornada que vem a 2025. Obrigado, gente.